Queridos, então vamos à mensagem, né? A ansiedade ou ela acaba com você ou você acaba com ela. É difícil hoje encontrar pessoa que não seja ansiosa. O mundo deformou o nosso jeito de ser e de viver. As cobranças são demasiadas, o corre-corre da vida, as responsabilidades, as inseguranças, os medos. Ansiedade é um termo geral para vários tipos de distúrbios, né, que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, as mais variadas possíveis, uma entrevista de emprego, uma situação que o filho passa, a situação em casa com o marido, e alguns alertas para você, que talvez você ache que seja ansioso de mais ou de menos. Alguns sinais de ansiedade é quando você começa a enxergar perigo em tudo, você começa a saltar a geladeira ou descontar a sua preocupação no docinho, alterações do sono, tensão muscular, preocupar-se em excesso com uma ou outra coisa, ficar à beira de um ataque de nervo, conviver com medos, às vezes até sem motivo algum, aquele suor na mão, aquela coisa toda na barriga, tudo isso é um grande combo, né, pra gente, que gera incerteza nos nossos corações. A ansiedade não nos aproxima de Deus. A ansiedade nos afasta de Deus. A ansiedade não resolve os seus problemas. A ansiedade só vai atrapalhar. Assim sendo, o que eu devo fazer para administrar essa minha ansiedade? O que eu preciso fazer? Como lidar com a ansiedade? Existe como tratar? Existe como controlar? Existe como detoná-la? Queria convidar você para que nós possamos aprender com Jesus. Ele no Sermão do Monte, no texto aqui mencionado, ele vai falar sobre ansiedade, que a gente não deve ter preocupação com aquilo que devemos vestir, comer. E diz que nós devemos prestar atenção às coisas da vida, porque o Senhor cuida de nós. Você tem essa convicção de que é o Senhor quem tem cuidado de você, ou é você que tenta resolver as coisas? Ser ansioso é você perder o foco, é se distrair, e uma coisa que vai fugir do nosso controle. E eu queria compartilhar com vocês algumas verdades que a gente pode aprender com a ansiedade. Em primeiro lugar, mantenha acesa sempre a chama da fé, porque a fé nos ajuda a segurar a ansiedade. Ela nos ajuda a controlar a ansiedade. Jesus vai falar em Mateus 6, 25 e 26, dizendo que a gente não deve se preocupar com o que devemos vestir ou comer. E ele diz, olha os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam, quer dizer, não tem padaria, supermercado, armazém, mas todo dia Deus alimenta os pássaros. E aí Jesus diz, será que vocês não são mais importantes do que os pássaros? E aí o que você deve fazer? Ou você segura na mão de Deus, ou você segura na mão da ansiedade. A ansiedade faz com que a gente tenha uma inversão de valores. Sofremos por coisas, na maioria das vezes, irrelevantes, e nos esquecemos daquilo que é vital. Jesus está dizendo que as aves não são vencidas pela ansiedade. Elas não têm nada certo, dependem de Deus diariamente. Você tem dependido de quem? Você depende da sua habilidade? Você acha que depende do seu emprego? Ou você depende do Senhor? Os pássaros, eles não têm nada certo, mas Deus todo dia cuida deles. E eu quero que você tenha essa certeza de que Deus cuida de você o tempo todo. E Jesus fala que Deus é o provedor de todas as coisas. Ele dá o exemplo da preocupação do Senhor. O problema é que muitos têm uma fé salvadora, aquele medo de ir para o inferno. Aí eu quero caminhar com Jesus, mas não possuem uma fé completa, uma fé absoluta no Senhor. E eu pergunto, como está a sua fé? Quem domina a sua vida? A fé ou a ansiedade? Um segundo conselho que eu queria compartilhar com você é que a ansiedade, ela não resolve o nosso problema, mas ela embaça os nossos olhos. A gente não consegue enxergar quando estamos vivendo a ansiedade, não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel, não conseguimos enxergar uma saída. Em Mateus 6,27, o Senhor Jesus diz, e nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupa, com essas coisas? É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no fogo.
Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Sabe, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente geralmente sofre por coisas que não são vitais para a nossa vida. A gente vive uma ansiedade fora do controle. Ficar ansioso, se resolvesse o nosso problema, seria uma benção. Mas ele não resolve, mas ele retarda a bênção do Senhor. O problema é que, na maioria dos casos, nós não dominamos a ansiedade. A gente acaba sendo dominados por ela. Sofremos por coisas que não são vitais. O meu celular que quebrou, o carro que eu não consigo trocar. E aí o senhor está falando que a gente deve ter foco e se preocupar com aquilo que é vital. Você se lembra do povo no deserto? O Senhor mandava pão ou maná diariamente. Não vinha um estoque, não vinham coisas para o povo guardar. Ele estava ensinando que nós precisamos aprender a depender de Deus diariamente. E o que acontece hoje em dia é que nós buscamos coisas ao invés de buscarmos a Deus. Ansiedade não é o melhor caminho para resolver as coisas. Quando tiramos os olhos de Deus, a nossa visão fica distorcida. A gente não consegue enxergar a realidade, mas o irreal ampliado com pitadas de pessimismo, né? Quando o povo de Israel estava ali, diante da batalha contra os filisteus, e Golias estava desafiando o povo, a galera estava morrendo de medo, eles estavam extremamente ansiosos. E eles não conseguiam enxergar Deus, eles só conseguiam enxergar a potência de Golias, a história de Golias, o currículo de Golias, a força de Golias, o tamanho de Golias, até que chega Davi, que não era soldado, que não era um militar treinado. Ele chega ali, mas ele não confia nele, ele confia no Senhor. E ele diz, campeão, Golias, o papo é o seguinte, você pode vir com lança, com esse tamanho todo, pode vir com espada, o que você quiser, mas hoje o Senhor entregará você na minha mão. Essa é a diferença quando nós resolvemos confiar em Deus, porque quando nós olhamos para Deus, a nossa visão não fica distorcida. A gente consegue enxergar a realidade da vida. E Jesus está dizendo que nós não devemos paralisar por causa das coisas das quais não temos o controle. Você não consegue viver o amanhã, você não se alimenta do amanhã, você não dorme o amanhã, né? Por isso que ele vai nos ensinar que nós precisamos confiar em Deus e ter paciência, esperar com calma as coisas que Deus está fazendo. O que ele apresenta, Jesus nos apresenta um Deus que se preocupa com pequenas coisas. Jesus deixa claro que a nossa fé é pequena. Que tal você confiar um pouco mais em Deus e menos em você? Já experimentou fazer aquilo que Pedro sugere em 1 Pedro 5,7? Quando ele diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Joguem, entreguem, larguem, arremessem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra no grego é como se você pegasse a sua ansiedade, as coisas que preocupam você fizesse um bolinho, juntasse tudo e literalmente jogasse, arremessasse para o Senhor Jesus. No sentido de que quando você entrega, você não tem mais o controle sobre isso e você não tem mais o porquê se preocupar com essas coisas. Quando entregamos, Ele cuida. Por isso que eu quero convidar você a entregar as suas limitações, a sua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele está doido para cuidar de você, mas Ele não cuida porque você não deixa. A gente faz com a nossa ansiedade como quem já brincou com o ioiô, né? A gente joga a ansiedade para o Senhor, mas puxa ela de volta. A gente joga e puxa de volta. E quando seguramos a ansiedade, Ele olha a gente sofrer e fica dizendo, meu filho, você quer minha ajuda ou não? Mas quando entregamos, Ele cuida de nós. E eu pergunto, qual será a sua opção? A sua opção vai ser administrar a sua ansiedade ou entregá-la sobre os cuidados do Senhor? Posso dar uma sugestão? Coloque a sua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Um terceiro conselho, colocar Deus de lado da nossa vida gera ansiedade. Hoje nós vivemos a era de que nós achamos que somos super-homens, somos nós que resolvemos as coisas, nós que fazemos, sou eu que faço, eu, e a gente vai colocando Deus de lado na nossa vida.
E isso acontece de uma forma muito sutil, a gente não percebe que está fazendo isso. Por isso que em Mateus 6,32, na parte do meio deste versículo, e também 33, diz assim: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Gente, ele está ligado, ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe quais são os seus medos, ele sabe qual é a sua ansiedade. E ele faz um convite, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente tenta poupar Deus dos nossos problemas. A gente acha que Deus é muito ocupado para se preocupar com coisas tão pequenas, mas não existe coisa pequena. Se está tirando você do sério, é um grande problema e o Senhor está disposto a ajudar você. Lutamos para tentar resolver o problema, mas isso não está errado. Mas quando colocamos Deus de lado, aí nos falta coragem. O povo no deserto colocou Deus de lado quando foram espiar a terra. Eles disseram para Moisés: Moisés, olha só, cara, para a gente não dá, nós não conseguimos derrotar. Mas Deus tinha dito: vão ver as terras que eu vou dar a você. Deus já tinha decidido dar. Mas porque o povo colocou Deus de lado, ficou 40 anos no deserto peregrinando. Jonas colocou Deus de lado e, ao invés de ir para o seu destino, foi parar no ventre de um grande peixe. A diferença é essa. Quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, nós somos tomados de uma coragem que não é nossa. Davi era corajoso, mas não a ponto de enfrentar Golias. Sadraque, Mesaque e Abdenego eram corajosos, mas não tinha uma coragem dentro deles para serem lançados de uma fornalha. Eles disseram para Nabucodonosor: o rei, o negócio é o seguinte, o Deus que nós servimos, se ele quiser que a gente viva, a gente vai viver dentro de uma fogueira ou fora dela. Se ele não quiser, nós não iremos viver. A nossa vida não está nas tuas mãos, mas está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, ou é você quem tem o controle? Mas como é que Deus pode nos ajudar se você não deixa ele controlar a sua vida? Você está disposto agora a dar o controle de sua vida a Jesus? Deixar ele guiar o carro de sua vida? E, em último lugar, quando Deus controla a nossa vida, a gente não perde o controle dela. Mateus 6,34 diz: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Eu já passei por várias lutas na vida, e esse versículo, essa parte aqui, me ajuda muito a manter a calma e o controle quando diz: basta cada dia o seu próprio mal. É como diz o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chore hoje por hoje. Não sofra hoje por aquilo que talvez jamais venha a acontecer. Sabe, as pessoas sofrem, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Mas e se o meu filho? E de repente você está tendo um sofrimento absolutamente desnecessário. Ansiedade é exatamente esse sofrimento por problemas que na maioria das vezes não nos alcançam. Não sofra por aquilo que você não consegue controlar. Sofrer por algo que talvez, e na maioria das vezes, jamais acontece com a gente. E quando a gente sofre por coisas que não acontecem, isso é um desperdício de energia. Porque quando a gente fica ansioso, o nosso organismo sofre inúmeras alterações metabólicas, dá uma confusão enorme. E muitas pessoas têm uma preocupação excessiva com o futuro. E quando os teus olhos estão somente no futuro, a gente perde e tira os olhos do presente. Por isso que nós temos que olhar para o nosso dia a dia e fazer o que a Bíblia fala, examinar cada um a si, como diz o salmista, permitir que Deus sonde os nossos corações e ver se há em nós alguma coisa que porventura esteja desajustada. E eu quero dizer para você que a única pessoa que pode ajudar você
a ajustar aquilo que está fora do controle é Jesus Cristo. Só Ele pode tirar de você o medo, só Ele pode tirar de você a ansiedade, só Ele pode transformar a sua vida, devolvendo a você a alegria de viver. Entregue a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você.